Estamos de volta com a correção da prova da Polícia Militar de Pernambuco 2018, parte 2 agora, beleza? Fizemos até a questão número 8, de 15 questões, né? Restam-nos 7 questões aí, então bora para a número 9 agora. Para uma leitura adequada do texto 2, é indispensável a apreciação de seus recursos expressivos. Acerca de tais recursos, analise as afirmativas a seguir. Número 1. O tom sério, confessional, como o narrador assume o seu crime, só pode ser admitido se o texto for considerado do plano ficcional literário. Nesse texto aqui, que é Furto de Flor, não é o nome do texto, ele fala com uma linguagem um pouco rebuscada e tal. E aí a afirmação do número 1 diz o seguinte: esse tom sério e confessional, né, como ele assume o seu crime, ele chama de crime aqui, na verdade, o furto de uma flor, que ele viu em um jardim. Não chega a ser uma coisa, um crime, mas ele chama assim. Esse tom sério e confessional, segundo essa afirmação aqui, só pode ser admitido se o texto for considerado no plano ficcional, no plano literário. Correto, por quê? Pegar uma flor em um jardim não necessariamente se configura como um crime, não é uma coisa, né? Oh, vou ser preso por conta disso. Não. Então, isso daqui, esse tom sério e confessional, como ele chama de crime, esse pequeno furto de flor, né, é admitido apenas porque estamos falando aqui do plano ficcional, literário. Beleza? Então, a informação do número 1, obviamente, está correta. Número 2. A linguagem rebuscada, rigorosamente atenta à norma culta, que é o que eu comentei anteriormente, né? Ele fala com uma linguagem um pouco mais rebuscada nesse texto aí. Essa linguagem destoa da situação narrativa, destoa da situação narrativa a tal ponto que impede que a história possa ser aceita mesmo como ficção. Claro que não. Essa linguagem rebuscada, ele fala destoa da situação narrativa, porque é uma situação leve aqui, né? A tal ponto que impede que a história possa ser aceita mesmo como ficção. Não, ela pode ser aceita como ficção, sim, mesmo ele falando de forma mais rebuscada. Isso não impede a aceitação de nós como leitores desse texto, porque estamos falando do plano da ficção. Então, está incorreta a questão, a afirmação número 2, certo? Isso não impede que a história possa ser aceita. Informação de número 3. A flor aparece no texto como elemento personificado, isto é, com características e ações humanas, como não estar feliz, agradecer, empalidecer. Correto. Ele fala aqui, né, que ele pegou uma flor, levou para casa, colocou num vaso, colocou água, e a flor começou, primeiro, quando ele colocou água, ele disse que a flor parecia que ela agradecia a ele, né? Lógico que ela não ia fazer isso por não ser pessoa, mas ele a trata como pessoa. Você percebe nesses trechos que ele diz, notei que ela me agradecia. Quando ele fala que ela empalideceu, aqui ó, a flor empalideceu, ela começou a morrer, ficar murcha, né, assim. Então, usar essas expressões, em vez de somente dizer que ela murchou, né, empalidecia, agradecia, que são ações humanas, é uma forma de personificar a flor. Portanto, a questão, aliás, a afirmação de número 3 também está correta. Número 4. A percepção do porteiro em relação à flor, revelada por sua fala no desfecho da história, coincide com os sentimentos e a percepção fantasiosa do narrador. Claro que não, porque o narrador, de forma fantasiosa, trata a flor como pessoa, mostra o seu amor por ela e sua tristeza quando ela morre. Enquanto que o porteiro, que olhava para ele atento, o repreende, quando ele coloca a flor já morta no jardim, dizendo assim: que ideia sua de jogar lixo de sua casa nesse jardim? Ele chama a flor de lixo. Então, isso não coincide com a ideia do narrador. A forma como o narrador trata a flor, obviamente. A afirmação número 4 é errada. Sobraram somente 1 e 3, que é o nosso gabarito aqui, letra B. Beleza? Questão de número 9, letra B. Questão de número 10. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais estão corretamente flexionadas. Questão sobre verbo, olha aí. Letra A diz assim: se nós mantêssemos vigilância constante no jardim da cidade, não haveria tantas flores roubadas. Flexão de verbo, né? Conjugação verbal. Pergunta: você sabe conjugar o verbo manter? Que é o que aparece aqui? Não? A resposta foi não, então para de tentar conjugar. Porque todo mundo trata isso aí como se fosse igual ortografia, né? Parece que é roupa. Você fica olhando e tá bonito, combina, então deixa, tá certo. Não, nem tudo que é bonito está correto na língua portuguesa, nem tudo que é feio está errado. Às vezes, inclusive, o que está feio é justamente o que está certo. E o que está bonito é justamente o que está errado. Certo? Se nós mantêssemos... Pessoal, mas eu não sabia, eu não uso essa forma no dia a dia. Justamente por isso que você não deve tentar conjugar o que você não sabe, para ver se combinou. Certo? O verbo manter, que é o verbo que apareceu aí,
ele é derivado de outro verbo, que é o verbo ter. Esse você sabe conjugar. Ah, professor, então é só olhar a terminação, não é terminar no verbo, não. Calma. Para que ele seja derivado, não basta que ele termine desse jeito. Você deve fazer um teste. Esse teste seria o quê? Conjugar o verbo. Você suspeita que manter é derivado de ter. Conjuga o verbo ter. A primeira pessoa do singular presente no modo indicativo. Depois conjuga manter. Se ficarem iguais, manter é derivado de ter. Se não ficar, não é. Sério? Sério. Verbo ter. Primeira pessoa do singular presente no indicativo. Fica eu tenho. Vou colocar isso aqui. Eu tenho. Verbo manter. Eu mantenho. Ficaram iguais? Ficaram. Então, manter é derivado de ter. Olha aí que legal, né? Existem exceções para esse teste? Só um. Mas esse verbo nem cai na sua prova, que é o verbo prover, diferente de prever. Prever é derivado de ver. Prover, embora você faça nesse teste dê certo, ele não é derivado. Em outras formas vai dar diferença aí. Mas isso não vem ao caso. Esquece isso, porque não vai cair esse verbo na sua prova. Beleza? Aqui, ó. Manter é derivado de ter. Fizemos um teste aqui que nos provou isso. Beleza? O que é que você deve fazer então? Se manter é derivado de ter, mas você não sabe conjugar manter, não tenta. Conjuga só o verbo ter. Depois que você conjugar, você acrescenta o prefixo que você retirou na hora de conjugar. A forma verbal que apareceu aí foi manter-se, mas não é assim? Se nós mantêssemos. O pior de tudo é que eu falo isso em todas as aulas, em todas as turmas, toda vez. É só eu terminar de falar e perguntar, isso aqui está certo? Todo mundo começa a olhar assim e fazer, eu acho que está. Ninguém tenta fazer o que eu digo. E o que eu digo é só uma coisa, Se você fizer, não é um favor para mim, é para você. Você vai acertar a questão. Mantêssemos, está certo? Você olha assim, combina, nós mantêssemos, por que não? Deixa de ser idiota. Para de fazer o que você não sabe. Você não conjuga esse verbo no seu dia a dia, então não tente. Muitas vezes até conjuga, só que é errado. Você não conhece o verbo manter, mas você conhece o verbo ter. Para que manter existisse, acrescentaram ao verbo ter o prefixo man. Aqui ele também existe. Você sabe conjugar manter? Não. Então corta esse man daqui. Agora fala só isso. Se nós têssemos, sei lá, dinheiro, seríamos felizes. Têssemos? Tá certo isso? Claro que não. Não é têssemos. É se nós tivéssemos. Não é assim? Isso é o correto. Se nós tivéssemos, não se nós têssemos. Têssemos não existe. Se o correto é tivéssemos, agora aquilo que você apagou, você vai trazer de volta. Então fica se nós mantivéssemos. Olha aí. Tenta conjugar o verbo todo que você fez trepa. Eu achar é bom porque eu avisei. Certo? Apaga o prefixo do verbo que você não conhece. Conjuga só o verbo que sobrou. Lógico, se cair um verbo que não seja derivado, você não tem como fazer isso. Mas esse é derivado, então não tenta conjugar o verbo inteiro. Corta o prefixo, conjuga o verbo original, primitivo. Depois que você tiver a conjugação dele, você acrescenta o prefixo de volta, aí você corrige o que tem lá na afirmação da banca. Bora ver isso aqui. Ó. Se nós mantêssemos, já mostrei que está errado, deveria ser mantivéssemos. Ele quer a correta, não é a letra A. Letra B. Um homem tentou roubar uma flor do jardim, mas o vigilante interviu e não permitiu o roubo. Clássico de cair na prova, o verbo intervir. Certo? Tá certo isso aí? Interviu? Por que isso aí é clássico? Intervir é derivado do verbo vir. Por quê? Porque terminou em vir? Claro que não. Certo? É a mesma coisa você dizer assim, toda vez que terminar em T é derivado de T. Não. Se eu colocar isso aqui, converter. Ó, vou até colocar isso aqui. Converter. É derivado de T porque ele termina em T. Conjuga o verbo ter na primeira pessoa. Você fala eu tenho. E converter fica convertenho? Não, fica converto. Então, converter não é derivado de ter, tem sua própria forma de conjugação. Fique esperto. Intervir é derivado de vir. Só que o verbo vir, que é o original, ele é parecido, mas diferente do verbo ver. O que é que a banca vai fazer com você? Tentar lhe convencer que intervir é derivado de ver. Ou seja, que o nome não é intervir, sim interver, que nem existe. E aí ela vai fazer a conjugação da forma interver que ela cria, para fazer você acreditar que ele veio daqui, mas ele veio daqui. Aí na prova apareceu a interviu, né? O vigilante interviu, apareceu isso aqui. Interviu. Se eu perguntar para você, interviu está correto? 99% vai olhar assim e vai dizer, o vigilante interviu. Tá, por quê? Porque eu acho que deu certo. Todo mundo faz isso. Se eu digo toda vez, não faça, seu animal, isso,
Você não sabe usar o verbo intervir, você não usa no dia a dia. Então você não sabe conjugá-lo. Para de tentar uma coisa que você não sabe. Interviu, como é que você vai saber se está certo? Para criarem o verbo intervir, pegaram o verbo vir, acrescentaram o prefixo inter. Ele está aqui, na forma verbal que a banca lhe deu. Você não sabe conjugar, então corta o inter. Conjuga o que sobrou. Viu. O vigilante viu. Professor, mas viu está certo. Eu sei. Viu significa o quê? Enxergou. Viu vem do verbo ver. Pergunta, intervir vem de ver? Não. Intervir vem de vir. Então é claro que isso daí está errado. Como é que eu conjugo o verbo vir? Se fosse o verbo ir, eu falaria o vigilante foi. Não é assim? Mas é o verbo vir. Então eu digo o vigilante veio. Agora o inter que eu cortei eu trago de volta. Fica como? Interveio. Essa é a forma correta da letra B. Beleza? Não é interviu, é interveio. Portanto, a letra B está errada. Isso aqui deveria ser interveio. Letra C. Nós requisemos nosso dinheiro de volta quando compramos flores e elas logo murcharam. Requisemos. O verbo requerer. Deixa eu abrir espaço aqui. Verbo requerer. Aí você faz o quê? Se manter é derivado de ter, intervir é derivado de vir, requerer é derivado de querer, né? Porque tem isso aqui. Eu disse para você testar, não é assim? Conjuga o verbo querer na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Você diz eu quero. Simples e fácil. E o verbo requerer? Você fala eu requero? Claro que não. Você fala eu requeiro. Tem um i aqui no meio. Se você diz eu requeiro e não eu requero, isso prova que esse verbo parece, mas não é derivado. Certo? Isso também é uma pegadinha clássica. Aqui é o oposto. Em vez de ser derivado, só parece, mas não é. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem obrigação nenhuma de ficar igual ao verbo querer, que é o original. Seria o original, né, se ele fosse derivado, certo? Requerer é diferente de querer. Ele não é derivado. Então a conjugação até pode ficar igual em alguns momentos. Pode, mas não deve, não é obrigatória. E é o que acontece aí. O verbo apareceu aí da forma nós requisemos. Tá certo? Se você conjugar o verbo querer, você fala nós quisemos. Então, requisemos também estaria certo. Mas ele é derivado? Não. Posso ser que dê certo, posso ser que não. Como é que eu vou saber? Estudando a conjugação do verbo requerer. Tem que aprender o verbo, não tem como. Não tem uma regra para isso, você tem que decorar de fato. O verbo requerer, nessa forma verbal aí, que é o presente indicativo, primeira pessoa do plural, não fica nós requisemos. Aliás, desculpa, eu falei presente indicativo, né? Pretérito perfeito. Foi no passado que isso aconteceu aí. Nós requisemos, é passado, pretérito perfeito indicativo. O correto, em vez de requisemos, é nós requeremos. Requeremos e não requisemos. Certo? Então está errado. Eles tentaram conjugar requerer como se fosse derivado de querer, mas ele não é. Então ele tem sua própria forma, que é essa aqui. Portanto, letra C. Vou voltar aqui. Letra C também está errada. Deveria ser nós requeremos nosso dinheiro. Letra D. Se você vier à minha casa, por favor, não traga flores roubadas de algum jardim. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito. Se você vier à minha casa, verbo vir. Né? Se eu vier, se tu vieres, se ele ou se você vier, correto. Não tem nem o que dizer aqui. Não colocaram dessa vez o verbo derivado. Pegaram o próprio verbo primitivo, que dá origem ao verbo intervir, né? E colocaram aqui. Da forma correta, ele foi conjugado. Então, gabarito, letra D. Deixa eu já marcar aqui. Questão número 10, letra D. Questão de número 11. Essa daqui foi polêmica, bastante polêmica. Em situações informais, como aqui se apresenta no final do texto 2, a forma de tratamento mais frequentemente empregada no Brasil é você. Porém, em situações formais, a hierarquia é marcada por formas de tratamento especiais. Em uma comunicação escrita oficial, dirigida a uma autoridade do alto escalão militar, a forma de tratamento recomendada pela norma padrão é: por que essa questão foi polêmica? E digo mais, deveria ter sido até anulada, né? Por que isso deveria ter acontecido? Veja só. Primeiro, ele fala, deixa eu olhar aqui, em uma comunicação escrita oficial. Vamos lá, por partes. Já a primeira parte é aí que deveria ter anulado a questão, né? Porque o pronome de tratamento ele é usado para você tratar pessoas de acordo, normalmente, com a função ou cargo que essas pessoas ocupam.
Assim, tem alguns problemas de tratamento para tratamentos informais, como você e por aí vai. Mas, boa parte deles é utilizado para tratar pessoas de acordo com o cargo ou função que essas pessoas ocupam, a posição que elas exercem na sociedade. E ele fala aqui de hierarquia militar, assim. Só que ele não diz somente no meio formal, ele diz em uma comunicação escrita oficial. Isso já remete a uma parte que vai além da gramática, que para algumas pessoas que fazem outro tipo de concurso, isso cai. Se chama redação de correspondências oficiais, apelidado carinhosamente de RCO. E não está na gramática, está no Manual de Redação da Presidência da República. Isso cai? Cai. Polícia Federal, por exemplo, cobra isso. Mas o seu concurso? Não. A banca colocou aqui. Era o primeiro ponto para ser anulado. Mas aí, numa boa gramática, você até encontraria dizendo qual era essa forma de tratamento para esse oficial do alto escalão militar. Considerando isso, você pode até pensar, deixa eu olhar aqui na questão. Considerando isso, você pode pensar assim, se, ele diz aqui, comunicação escrita oficial, né? Mas se a minha gramática, sei lá, trouxer a forma para para essa autoridade do alto escalão militar, né? Se ela mostrar, dentre todas aquelas formas, autoridade do alto escalão militar e mostrar a forma de tratamento, isso já me ajudaria a responder essa questão mesmo sem eu ter estudado esse manual de redação da Presidência da República. É verdade, certo? Só que aí tem outro problema que vai além desse primeiro problema que eu te falei aí. Qual seria esse outro problema? Veja só. Ele diz aí, autoridade do alto escalão militar. Pensa comigo. Desculpa. Quem é a autoridade do alto escalão militar? Você vai responder assim, alto escalão é quem está no topo. Eu sei o que significa alto escalão. Estou te perguntando que posição, qual o nome da patente militar do cara que está no topo, no alto escalão militar. Pensa aí. Você estuda para PM, você deve se informar sobre essas coisas, deve gostar desse assunto, né? Alto escalão militar. Quem é que está no topo? Se você respondeu coronel, está certo. O coronel está no alto escalão militar. Mas se você respondeu general, você também está certo. Poxa, como assim, professor? Aí é que está. O alto escalão militar é o cara que está no topo. Mas existem dois altos escalões militares. O alto escalão militar federal e o estadual. O alto escalão militar federal é representado pelas Forças Armadas. No Exército, essa patente seria do general. Na Marinha, do almirante. Na Aeronáutica, do brigadeiro. Todos são alto escalão militar. As patentes de oficiais generais. E a forma de tratamento para esses caras é Vossa Excelência, que seria a letra C que está aí. Só que, sendo o alto escalão militar estadual, a patente para quando chega em coronel. Ele está no topo, ele é o alto escalão militar da Polícia Militar, seja de Pernambuco ou de qualquer estado. Ele é o alto escalão militar do Corpo de Bombeiros Militar, o CBM, de qualquer estado também. É o coronel quem está no topo, quem está no alto escalão militar, no meio estadual, certo? E aí, para o coronel, a forma de tratamento já não é mais Vossa Excelência, é Vossa Senhoria, que está na letra D. Ó. Então temos duas possibilidades, a letra C e a letra D. Isso ele falou em uma comunicação escrita oficial. Fazendo de conta que é o coronel, certo? Seria Vossa Senhoria, letra D. Mas isso, nessa comunicação escrita, no meio do texto. Se fosse no início do texto, você falaria Senhor Coronel, no vocativo que a gente chama. E você começaria o texto assim, Senhor Coronel, vírgula. Aí pulava uma linha e depois colocaria tudo que você queria falar com ele ou tratando por Vossa Senhoria. Então tem três possibilidades de resposta, porque também não disseram em que posição o texto, se é começo ou se é meio. Veja que questão sacana, que questão mal elaborada, certo? Tinham três possibilidades de resposta. A banca, simplesmente de forma muito arbitrária, disse a letra C. Por quê? Porque eu estou mandando. Então, eu vou dar a você o gabarito da banca, a letra C. Por quê? Porque ela quis. Certo? Essa questão deveria ter sido anulada por não trazer uma explicação mais específica. Tanto a letra A, quanto a C, quanto a D respondem à questão. Magnificência não tem nada a ver a reitura de universidade. Coronel. Foi meio que uma forma da banca de induzir você a acreditar que estavam falando do coronel, né? Porque falam coronel aqui. É um concurso de polícia militar, então você também pensa, deve ser estadual. Coronel seguido do sobrenome, mas está errado, não é isso aqui não. No dia a dia do meio militar, é só senhor e senhora. A letra A já responderia. Mas ela fala comunicação escrita oficial. Então, para ser oficial, no início do texto, senhor coronel. No corpo do texto, vossa senhoria. Isso sendo o alto escalão militar estadual. Sendo federal, vossa excelência, letra C. Ela considerou como sendo o federal, mas ela não explica isso aqui. Certo? Não é que a letra C esteja errada, é que a letra D e A também estão corretas. Então teria que ter sido anulada ou ter sido elaborada de forma a explicar melhor aqui. Alto escalão militar estadual ou federal. E aí, se fosse estadual, também tinha que tirar uma dessas duas para deixar só outra, né? Enfim,
Letra C, porque a banca mandou, certo? Não tem uma explicação para lhe dar aqui que a gramática responda, porque tem mais de uma possibilidade. Vou colocar isso aqui no quadro, letra C. E aí vamos para a questão de número 12, que fala o seguinte. Algumas formas verbais recebem acento gráfico quando se ligam a pronomes átomos, como a palavra conservado. Assinale a alternativa em que a forma verbal está corretamente acentuada ou está corretamente sem acento gráfico. Na letra A, ele fala o seguinte. Não gosto muito da bolsa que comprei, resolvi dá-la de presente. Vou colocar isso aqui no quadro. Resolvi dá-la de presente. Antes de chegar na letra A, né, ele começa dizendo assim, na introdução da questão. Algumas formas verbais, verbos, recebem acento gráfico quando se ligam a pronomes átomos. Mas os verbos é que recebem acento quando se ligam a pronomes, certo? Aqui eu tenho uma forma verbal, que é o verbo dar, né? Está conjugado aqui, na terceira pessoa. O singular presente indicativo, ele dá. E esse lá é o pronome átomo ao qual ele se ligou. Só que o pronome não recebe acento. Quem recebe acento é o verbo quando se liga ao pronome, não é assim? Algumas formas verbais recebem acento quando se ligam a pronomes. Isso aqui, então, vai ser descartado. Por quê? Porque isso aqui não tem acento. Só o verbo, não é assim? Olhando só para o dar. Tá certo? Assim? Claro que não. Por quê? Dar é um monossílabo. Palavra que só tem uma sílaba. Monossílabos tônicos terminados em A, E ou O recebem acento gráfico. Então, dá-la deveria ter acento. Ele quer a questão correta, não é a letra A. Depois ele traz aí na letra B. Li um texto maravilhoso em inglês. Estou pensando em traduzi-lo. Traduzi-lo, deixa eu colocar isso aqui no quadro. Traduzi-lo. Ele colocou o acento, né? Traduzi-lo. Tem aqui a forma verbal, seguido do pronome oblíquo átono, que não vai ser acentuado, obviamente. Olhando só para essa forma aqui, traduzi-lo, você tem você chamar a palavra, traduzir o oxítono terminado em I. Oxítonos são acentuados quando terminados em A, E, O, ou em, ou seus plurais, as, es, os e ens. Terminou em I, oxítono não tem acento. Então, traduzi-lo já está errado. O mesmo vai acontecer, esse mesmo caso aí, em outras duas alternativas, que são a letra C e a letra E. Já lhe disse o recado duas vezes e agora tenho que repeti-lo. Vou escrevendo aqui no quadro para a gente analisar. Depois, na letra E, ele fala, conheci um servidor público excepcional. Era preciso distingui-lo dos demais. Colocando isso aqui também, distingui-lo. Agora, observe o seguinte. Aqui, ó. Repeti-lo, distingui-lo, traduzi-lo. A mesma coisa. São todas são palavras oxítonas terminadas em I. Isso quer dizer que assim como traduzi-lo não recebe acento, repeti-lo e distingui-lo também não. Então, a letra C e a letra E também estão erradas. Sobrou apenas a letra D, que é o nosso gabarito, né? Apesar de gostar muito da minha casa, sei que algum dia terei que vendê-la. Letra D, ele fala isso aqui. Vendê-la. Também é oxítono, certo? Vou cortando isso aqui. Opa. Vender. Lá, oxítono, só que dessa vez terminado em E. Oxítonos terminados em E são acentuados. Então, o gabarito da questão número 12 é a letra D. Beleza? Depois, questão número 13. Sabemos que a vírgula pode ser empregada também como recurso estilístico. No texto 2, por exemplo. A vírgula é facultativa no seguinte trecho. Letra A. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Essa vírgula aqui é facultativa? Não, é obrigatória. Por quê? Tem aqui uma conjunção de valor adversativo. E para separar conjunções de valor adversativo, a vírgula deve aparecer sempre. Então, essa vírgula é obrigatória e não facultativa, não é a letra A, nosso gabarito. Letra B. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Veja, quando aparece a conjunção de valor aditivo, certo? A vírgula, ela costuma não se fazer presente. Né? Eu e você iremos à festa. Não tem vírgula. No entanto, ela pode, mas não é obrigação, aparecer quando o sujeito de cada oração é diferente. Se você perguntar aqui, ó, o porteiro do edifício cochilava. Pergunta, quem cochilava? O porteiro. Aqui, isso é o sujeito da primeira oração. A oração é o quê? Uma frase que tem verbo. Aqui tem o verbo cochilar. Se você perguntar quem cochilava, o porteiro.
Então, nessa primeira oração, que vai até a vírgula, o sujeito é o porteiro. Só que aqui na frase número 2, que está após a vírgula, tem outro verbo, não é assim? O verbo furtar. E se você perguntar quem furtou a flor? Eu. Se tem outro verbo aqui, eu tenho outra oração. E nessa segunda oração, o sujeito é o eu. Então, tem um sujeito para a primeira oração e um sujeito para a segunda oração. Essas duas orações estão ligadas pela conjunção e, pelo conectivo, aditivo e. A vírgula pode, mas não é obrigatória de aparecer nessa situação. Por quê? Porque os sujeitos são diferentes. Existem sim gramáticos que divergem sobre isso, que dizem que essa vírgula seria obrigatória, outras bancas dizem que tanto faz, ou outros gramáticos dizem que tanto faz. A maioria, no entanto, fala que essa vírgula é facultativa e é assim que a sua banca aceitou, certo? Então é assim que você deve pensar sempre. Vírgulas para separar orações ligadas pela conjunção e são facultativas quando os sujeitos dessas orações são diferentes. É assim que a sua banca trabalha, foi assim que ela trabalhou em 2018, foi esse o gabarito da questão, certo? Caso facultativo, letra B. Letra C, eu a furtara, eu havia morrer. Tem duas orações. Aqui a primeira, eu a furtara, né, o verbo identifica a oração. Quem furtara? Eu havia morrer. Quem morreu? Quem viu ela morrer? Quem a viu morrer? Eu também. Mas aí você não vai pensar se o sujeito é igual ou não. Por quê? Porque não tem conjunção. Ó. São duas orações independentes, ligadas, não por conjunção, mas sim por vírgula. Essa vírgula é obrigatória. Por quê? Quando duas orações são ligadas sem a presença de conjunção, é a vírgula quem substitui essa conjunção. É o que a gente chama de orações assindéticas, né? Porque síndeto quer dizer conjunção. Se é assindética, não teve conjunção. Do mesmo jeito que você fala assim, ó. Doença sintomática, tem sintoma. Doença assintomática, não tem, porque A é prefixo de negação. Então, sindética tem síndeto, tem conjunção. Assindética não tem síndeto, não tem conjunção. Se não tem síndeto, não tem conjunção, a vírgula deve se fazer presente no lugar da conjunção, beleza? Então, a letra C foi um caso de vírgula obrigatória. Letra D. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Por que esse cara assumiu a obrigação de conservá-la? Porque ele era o autor do furto, não é assim? Aqui eu tenho um valor de causa, né? Uma oração subordinada adverbial causal. Não, você não tem que saber esse nome. Só que aqui você não aparece, você não vê esse por causa ou esse porquê, porque tem um verbo no gerúndio. Então seria uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Meu Deus, professor, não sei isso, nem precisa. Porque esse assunto, com todos esses nomes de oração, não está no edital. É sintaxe do período composto. Por que eu estou falando isso então? Vou explicar essa vírgula. A vírgula é usada, certo? Também para separar orações adverbiais, ou seja, orações que têm um valor de advérbio, né? Orações subordinadas adverbiais. E como você não tem que estudar orações, então você vai decorar somente essa parte. A vírgula é usada para separar orações que são ligadas por conjunções, porque a conjunção faz parte do sedital, e têm um valor adverbial. Quais são? Existem 10. Tem que saber as 10 porque esse assunto está no sedital, sim, conjunção, certo? E aí, uma das conjunções adverbiais são as conjunções causais, né? Aqui tem um valor de causa, embora não apareça diretamente a conjunção, porque ela está reduzida na oração. E aí, essa vírgula é obrigatória quando a frase está invertida. Está deslocada da sua ordem normal. Seria assim, normal. Eu assumira a obrigação de conservá-la sendo autor do furto. Não teria vírgula. Só que foi invertida a ordem da oração. Sendo autor do furto, vírgula. Eu assumira a obrigação de conservá-la. A letra D, a vírgula é obrigatória. Letra E, que ideia é a sua? Jogar lixo de sua casa neste jardim. Aqui, a vírgula separa duas orações. Aliás, eu ia dizer duas orações independentes, né? Só que não tem aqui um verbo, né? No entanto, essa frase é independente da segunda, né? E isso que vem aqui depois serve até como explicação do que veio antes, o que é mais um motivo para essa vírgula ser colocada também de forma obrigatória aqui, o que impossibilitaria a letra E de ser gabarito da nossa questão. Beleza? Então, a letra B é o que responde à questão de número 13. Questão de número 14, referente ao texto 3 agora. Na leitura e interpretação do texto 3, o leitor deve considerar tanto o texto verbal, o que é composto pelas palavras, quanto o texto não verbal, isto é, as imagens e os demais recursos gráficos. Sobre o modo como os recursos verbais e não verbais são empregados no texto 3, texto, né? 3. Analise as afirmações a seguir. Número 1. No texto verbal, o emprego do recurso gráfico das letras maiúsculas na palavra desacato pretende destacar o tema. Aí, isso aqui é para destacar? Claro que sim, né? Para que ele coloca a letra maiúscula aqui? Para chamar a sua atenção, para destacar. Então, correta a afirmação de número 1. Vou marcá-la aqui.
Número 2. Na figura humana da direita, que é esse senhor aqui, os 3 traços próximos ao rosto, esses 3 traços aqui, ó, certo? E o dedo em riste, ou seja, o dedo para cima, levantado assim, indica um movimento e uma postura ativa agressiva. Tais recursos são apropriados para representar um ataque ao funcionário. Sim, só observar pela cara desse senhor que ele está bravo, né? Assim que ele está de forma agressiva tratando o policial. Então, a afirmação do número 2 está correta. Letra C não, número 3. Imagens no balão da fala da figura humana à direita, daquele senhor que estava gritando, como cobra e bomba. Aqui, ó, cobra e bomba. Além de sobrancelhas arqueadas e dentes à mostra, são recursos que conferem agressividade à cena. Olha aí, os dentes mostrando, a sobrancelha arqueada, assim como o dedo, isso aqui, tudo isso confere agressividade à cena. Correto. Número 3 também é uma afirmação exata. Número 4. As duas figuras humanas se assemelham, tanto pelos traços estilísticos do artista, quanto pela postura igualmente passiva, como tais figuras são retratadas no texto. O que? Postura igualmente passiva? Não, o único que está aqui passivo, calmo, é o policial. O senhor está gritando, está ativo, não é assim? Então, não tem como. A informação número 4 está correta, 1, 2 e 3, gabarito letra A. 2 e 3 são as corretas. Letra A, a questão de número 14. Questão de número 15. Releia este trecho da parte verbal do texto 3. Ofender um funcionário público que está exercendo seu trabalho é crime de desacato. Com o segmento destacado, o autor pretendeu, número 1. Aliás, antes de eu explicar isso aí, né? Deixa eu só subir aqui, já está entrando na prova de matemática. Deixa eu ficar assim aqui. Você que gosta de matemática, não ficar ali da questão de baixo e me deixar falando sozinho, né? Deixa eu voltar para mim, que eu preciso escrever essa parte do texto aí, para que a gente possa analisar essa frase. Nesse trecho, ele fala assim, ofender um funcionário público que está exercendo seu trabalho é crime de desacato. E aí ele deixa em destaque a expressão aqui do meio, né? Que está exercendo seu trabalho. Isso daqui, ele pergunta para a gente aí o que é que o autor pretendeu cadê? Com esse segmento destacado, com essa frase que está aqui. Qual foi a intenção do autor em colocá-la? Antes de você tentar interpretar, que você obviamente deve ter tentado fazer isso, é uma questão de interpretação, né? Também interpretação, mas envolve gramática aqui. E se você souber isso, você já mata a questão de cara, você vai procurar pela resposta entre as alternativas. E depois que eu explicar, você vai justamente fazer isso aí. Veja, quando aparece aqui um pronome relativo que, né, diante de uma frase como essa frase aí do meio vai ter duas funções apenas. A função de explicar ou de restringir. Se houvesse sintaxe no seu edital, eu falaria até o nome da oração aqui. Seria uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ou se viesse entre vírgulas esse trecho aqui, explicativo. Não, não tem esse assunto para você. Então vamos resumir a explicação. Quando isso aqui aparece, ou vai ter o valor de explicar ou de restringir, certo? De direcionar de forma mais específica isso aqui. Para que você reconheça se é explicação ou restrição, você tem que olhar a presença da pontuação. Se viesse, opa, peraí que coloquei aqui sem acento, né? Tá público, virou um verbo, era público. Se viesse assim, ó, vírgula aqui e vírgula aqui, para isolar o termo do meio, né? Esse termo aqui, todinho, esse trecho estaria entre vírgulas. Se isso acontecesse, se viesse entre vírgulas, você chamaria esse trecho de explicativo, assim. Só que não tem vírgula. Então ele se chama restritivo. Decora o nome. Com vírgulas, explicativo. Certo? O que está aí no meio teria que ser explicação. Sem vírgulas, restrição. E a restrição, ele restringe o que está aqui a apenas uma coisa, que eu já vou dizer o que é. Então, ó,
Sendo uma explicação, vou até deixar as vírgulas só para mostrar a diferença. Sendo uma explicação, vindo com vírgulas, isso aqui seria explicação. Explicação de quê? Do que vem antes. Ofender um funcionário público que está exercendo seu trabalho é crime de desacato. Veja que esse termo do meio aqui todinho, ele pode ser retirado da frase. Com ou sem vírgulas, ele pode ser retirado. Ofender um funcionário público é crime de desacato. Essa informação aqui do meio, ela é uma informação adicional, certo? Ela traz algo mais para a frase. A oração principal é essa que continua aqui embaixo. Tranquilo? E aí, essa informação a mais tem valor de explicação ou de restrição? Tá? Tem vírgulas, não estava? Na original, então era restrição. Com vírgulas, significaria que isso daqui explicaria, já que é explicação, aquilo que veio antes. Que foi o quê? O funcionário público. Ofender um funcionário público? Quem é o funcionário público? A explicação. É esse que está exercendo seu trabalho. É crime de desacato. Só que veio sem vírgulas. Então não é mais explicação, se chama restrição. Como assim restrição? Então, se é restrição, você tem que entender o seguinte. Agora, existem dois tipos de funcionários públicos. Aqueles que estão exercendo seu trabalho e os que não estão. E eu estou falando aqui especificamente, restritivamente, ao grupo que está exercendo seu trabalho. Olha aí. Então, o que é que essa frase sem vírgulas quer dizer? Ofender um funcionário público, somente esse funcionário que está exercendo seu trabalho, vou refazer a frase. Ofender o funcionário público somente se ele estiver exercendo seu trabalho, certo? Ou ofender somente o funcionário público que exerce seu trabalho. Entendeu a diferença? Quando eu digo que é restrição, eu não estou me referindo a todos os funcionários públicos, mas apenas aqueles que estão exercendo seu trabalho. Ofender esse funcionário público que está exercendo seu trabalho é que é crime de desacato. Não estou mais falando de todos os funcionários públicos e explicando que todos eles exercem, o que seria com vírgula. Eu estou falando que existem dois grupos, os que estão exercendo seu trabalho e os que não estão. Ofender esse grupo, os que estão exercendo seu trabalho, é crime de desacato. O que está aqui no meio, se é uma restrição agora, né, ele especifica o grupo ao qual me refiro. Tranquilo? Então, bora encontrar isso nas questões agora. A letra A diz assim: especificar a situação em que o funcionário público está cobertado por lei. Quando está trabalhando, já matamos a questão. Especifica, por quê? Não é restrição? Não está sem vírgulas? Certo? Se é restrição, ele especifica que tipo de funcionário público a que tipo de funcionário público é considerado crime de desacato você desacatar? Aquele que está exercendo seu trabalho. Ele está especificando, não é assim? Porque é restrição. Se viesse com vírgula, estaria justificando. Olha aí, letra B. Seria uma explicação, mas não tem vírgulas. E todo o resto não cabe aqui. Inserir um trecho conclusivo, não tem nada a ver. Destacar a consequência de desacato, também não. Apresentar, se tivesse consequência, teria falado, o cara vai ser preso, não sei o que, não tem isso aqui, né? Letra E, apresentar a condição necessária para ele ser punido. Tem que exercer uma função. Não é condição. Não teria algum tipo de conjunção condicional aqui. Não tem isso, certo? Então, veja, é interpretação? Sim, mas interpretação que envolve gramática, não é assim? Você tem que entender isso, a questão da existência ou não de vírgula. Está sem vírgula? Tá. Restrição. Se é restrição, ele especifica uma situação. Isso está na letra A, é o nosso gabarito da questão de número 15. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Letra A, não é isso? Aí, se você quiser dar um print no gabarito, certo? Temos aqui. Então, assim, a gente encerra a correção da prova da Polícia Militar de Pernambuco do ano de 2018, certo? Espero que você tenha gostado, mas ainda que você tenha entendido qualquer coisa, volta à aula aí, reveja as questões. Depois de um tempo, refaça essa prova para ver se você está lembrado ainda, certo? E analise bem como é que essas questões foram abordadas pela banca, como é que a banca se comportou diante dessa matéria, para que você saiba como se comportar diante da forma como a banca trata as questões da sua prova. Tranquilo? Eu fico por aqui. Abraço e até a próxima.